Bom dia, turma. Vamos continuar o módulo 21, proporcionalidade entre grandezas, parte 2. Objetos de conhecimento. Regra de 3 e uma situação problema. Regra de 3. Até aqui foram apresentadas maneiras de como resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais. Agora será apresentada uma regra prática de resolução de problemas que envolvem duas ou mais grandezas proporcionais. Considere a seguinte situação. Em um clube, 4 torneiras iguais, com o mesmo poder de vazão, enchem o reservatório de água em 6 horas. Em quantas horas 8 dessas torneiras encheriam o mesmo reservatório? As grandezas envolvidas nessa situação são a quantidade de torneiras e o tempo em horas que elas levam para encher o reservatório. Organizando os dados do problema em um quadro, temos então números de torneiras, 4 e 8, e o tempo para encher o reservatório, 6, e o valor que eu quero saber. Então, se vocês repararem aqui, aqui dobrou, tá? Então, quer dizer que aqui vai ter que ser a metade. Por quê? Quanto maior quantidade de torneiras, menor vai ser o tempo. Então, se eu dobro o tempo, o número de torneiras, o tempo tem que ficar pela metade. Quanto maior o número de torneiras, menor será o tempo gasto para encher o reservatório. Por outro lado, quanto menor o número de torneiras, maior será o tempo gasto para encher o reservatório. Nessa situação, as duas grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Considerando que o número de torneiras dobrou, o tempo para encher o reservatório deverá ser reduzido à metade. Logo, as 8 torneiras encheriam o reservatório em 3 horas. A relação de proporção direta ou indireta pode ser utilizada para resolver esse e outros problemas que envolvam duas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A regra prática a ser apresentada é uma aplicação dos conceitos estudados anteriormente. A regra de 3 pode ser utilizada para resolver problemas que envolvam grandezas proporcionais. Essa regra prática possui uma grande aplicabilidade na resolução de problemas do cotidiano e em outras áreas do conhecimento. Ela se divide em 2 tipos. Regra de 3 simples, usada quando a situação envolve apenas 2 grandezas proporcionais, e a regra de 3 composta, usada quando a situação envolve mais de 2 grandezas proporcionais. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples envolve apenas 2 grandezas, que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É utilizada quando desejamos determinar um valor desconhecido a partir de 3 outros conhecidos. Por isso o nome regra de 3. Exemplos. Um pacote de biscoito de 200 gramas contém 25 biscoitos. Considere que todos os biscoitos têm a mesma massa e, ao serem consumidos 15 biscoitos, qual seria a massa dos biscoitos restantes do pacote? As grandezas envolvidas nesse problema são o número de biscoitos e a massa do pacote. Com isso, pode-se indicar o valor
que se deve ser encontrado por x e montar o seguinte quadro. Então, eu tenho o número de biscoito 25, comi 15, ficou 10. A massa dos 25 e a massa do que eu quero achar. Quanto maior o número de biscoito, maior será a massa do pacote. Ou, quanto menor for o número de biscoitos, menor será o número do pacote. É a massa menor. Nessa situação, as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Como visto anteriormente, as grandezas diretamente proporcionais têm a mesma razão entre os seus valores correspondentes. Dessa forma, a razão entre 25 e 200 é a mesma entre 10 e o valor desconhecido x. Então, podemos resolver a seguinte equação. 25 sobre 200 é igual a 10 sobre x. Pega 25, multiplica por x. Pega 200, multiplica por 10. Vai dar 25x é igual a 2.000. 25x é igual a 2.000 dividido por 25 dá 80. Então, logo, a massa dos biscoitos restantes seriam de 80 gramas. Outro exemplo. Vamos retomar a situação das torneiras, apresentada anteriormente, para resolver usando a regra de 3 simples. Indicando o valor desconhecido por x, podemos montar o seguinte quadro. Então, tem 4 e 8, 6 e x. As grandezas envolvidas na situação são inversamente proporcionais. E as grandezas inversamente proporcionais têm o mesmo produto entre os termos de cada razão. Então, no caso, eu multiplico esses dois, o mesmo valor tem que ser desses dois. Dessa forma, o produto de 4 e 6 é o mesmo entre 3 e o valor x. Por isso, podemos escrever da seguinte equação. 4 vezes 6 é igual a 8 vezes x. Então, 24 é igual a 8x. X vai ser 24 dividido por 8, vai dar 3. Logo, seriam necessárias 3 horas para que as 8 torneiras enchem o reservatório. Podemos adotar alguns passos para resolver problemas utilizando regra de 3 simples. Primeira, identificar as duas grandezas envolvidas na situação. Problema. Registrar as informações, considerando as grandezas em um esquema, quer dizer, fazer aquele quadrozinho, fica mais fácil de resolver. Verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E, por último, escrever a equação correspondente e determinar o valor desconhecido. A regra de 3 simples pode ser direta ou inversa. Então, regra de 3 simples e direta pode ser usada quando a grandeza são diretamente proporcionais. Nessa situação, a razão de seus valores corresponde é constante. Então, está aqui. A1 sobre A2 é igual a B1 sobre X. No caso, se eu pegar esse com esse, pegar A1 multiplicar com X e A2 com B, vai dar o mesmo resultado. Tá? Regra de 3 simples e inversa. Pode ser usada quando as grandezas são inversamente proporcionais. Nessa situação, o produto entre seus
correspondentes são constantes. Então, quer dizer, nesse caso eu não faço cruzado, faço direto. A vezes B como A2 vezes X. Tá? Ou multiplicar A1 vezes A2 e B1 vezes X. Também dá o mesmo resultado. Aplicando a regra de 3 simples e direta. Na porcentagem. A porcentagem está presente nas mais diversas situações do cotidiano. Ela pode ser definida com a razão entre um número qualquer e o número 100. As grandezas envolvidas na porcentagem são o valor absoluto ou o valor percentual. Com isso, é possível escrever as seguintes regras de 3 simples direta: V1 vezes 100 e V2 vezes P1. No caso, V1 é o valor absoluto 1 a valor absoluto 2 e o P é o valor percentual, como 100 também é o valor percentual. Então, V1 sobre V2 é igual a P1 sobre 100, em que V1 é o valor correspondente a P1 e V2 é o valor correspondente a 100. Exemplo: a Aline foi a uma pizzaria com 2 amigas. O total da conta foi R$ 144. A Aline pagou R$ 36. Que porcentagem da conta a Aline pagou? Nesse caso, são comparadas grandezas de mesma natureza: o valor pago por Aline e o valor total da conta. Ambos são valores reais, indicando por X o valor percentual que queremos descobrir. Temos. Então, fizemos aqui o esqueminha. 36 para 44, X para 100. Então, 36 sobre 44 é igual a X para 100. 144 vezes X, 36 vezes 100. Então, ficou 144x é igual a 3.600%. X é igual a 3.600% dividido por 144. Vai dar 25%. Logo, a Aline pagou 25% do valor da conta. Na escala. A escala envolve a comparação entre duas grandezas diretamente proporcionais: a medida linear do desenho, no desenho e a medida linear do valor do objeto real. Quer dizer, a miniatura e o objeto real. Considerando uma escala de 1 dividido por A em centímetros, podemos montar o seguinte esquema para a regra de 3 simples e direta. Então, temos aqui 1 sobre M é igual a sobre X. Lembrando que o M aqui é o tamanho da miniatura e o A, o tamanho do objeto real. Em que A é a medida real do objeto, corresponde a 1 centímetro no desenho, e X é a medida real do objeto, que corresponde a M centímetros no desenho. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta envolve mais de 2 grandezas. Todas as grandezas envolvidas dependem exclusivamente da grandeza cujo valor ou cuja medida pretende-se descobrir. Essa regra prática se assemelha à regra de 3 simples.
Os passos para resolver problemas utilizando regras completas são: primeiro, identificar as grandezas envolvidas no problema. Segundo, registrar a informação do problema considerando as grandezas em seu esquema. Quer dizer, fazer o quadrozinho. Verificar 2 a 2 se a grandeza desconhecida e as outras grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais entre si. A cada comparação, devemos supor que as outras grandezas são constantes. Escrever a equação correspondente e resolver o valor desconhecido. Exemplo: 20 operários trabalham durante 15 dias e constroem 500 metros de uma estrada. Quantos operários seriam necessários para construir 900 metros dessa estrada em 30 dias? Primeiro, as grandezas envolvidas são o número de operários, o tempo que eles levam para construir as estradas em dias e o comprimento em metros da estrada. Segundo, vamos indicar o número de operários necessário para a construção de 900 metros dessa estrada em 30 dias por X operários. Registrando os dados do problema em um quadro temos, então, o tempo, 15 e 30. Números de operários, 20 e X. E estradas em metro, 500 e 900. As grandezas que têm um valor desconhecidos é o número de operários. Então, vamos comparar essa grandeza com cada uma das outras duas e avaliar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais entre si. Então, o tempo e o número de operários. Quanto maior o número de operários trabalhando, menor o tempo que eles levarão para construir a mesma metragem de estrada. Logo, as grandezas, números de operários e tempo são inversamente proporcionais. E o produto entre os termos de cada razão é igual. Quer dizer, multiplicar esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Agora, comprimento e o número de operários. Pegar essa com essa. Quanto maior o número de operários trabalhando, maior a metragem da estrada construída em um mesmo período de dias. Logo, as grandezas de número de operários e a quantidade de metros de estrada construídas são diretamente proporcionais e a razão entre seus valores corresponde constante. Então, no caso, como é inversamente, a gente pega 20 com 900 e x com 500. Agora, é possível escrever a equação correspondente e determinar o valor desconhecido. É possível analisar o problema em dois modos diferentes. Primeiro modo, a grandeza de um valor desconhecido fica na coluna central. E, em seguida, escreve-se a equação dos valores do meio de multiplicação de acordo com a relação proporcional das duas grandezas. Então, vai pegar 15 vezes 20 vezes 900, pega daqui 10, e a segunda pega 30 vezes x
né, vezes 500. Uma igual a outra. Então, resolvendo a primeira parte, né? Aqui no caso, a gente pode fazer até uma simplificação se quiser. Tá? Porque aqui, ó, 30 por 15, posso dividir os dois por 15, vai ficar 1 e 2. Então, né, e o 900 por 500, a gente pode simplificar os dois por 100. Então, sobrando, aqui ficou 5 e aqui virou 9, aqui virou 1 e aqui virou 2. Então, ficou 1 vezes 20 vezes 9. Então, não preciso botar 1, ficou só 20 vezes 9. E o outro, 2 vezes x vezes 5. 2 vezes x vezes 5. Então, 20 vezes 9, 180. 2 vezes 5, 10. 10x. X é igual a 180 dividido por 10. X é igual a 18. Vamos lá. Segundo modo. No caso de existirem grandezas inversamente proporcionais, inverte-se a posição dos valores. Nesse caso, inverte-se os valores da coluna do número de dias, pois essa grandeza é inversamente proporcional à grandeza de números de operários, que tem o valor desconhecido. Observe. Era 15 e 20, a gente muda a posição, bota o 15 para baixo e o 20 para cima. Ok? Os valores serão equacionados, posicionando em um dos membros da equação a fração correspondente à coluna em que está o valor desconhecido, e no outro membro a equação, o produto das outras frações correspondentes. Então, vai ficar 20 sobre x é igual a 30 vezes 900, 30 sobre 15 vezes 500 sobre 900. Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa. 30 dividido por 15 vai dar 2. E simplifica 500 e 900 por 100. Vai dar 5 sobre 9. E aí multiplica 2 vezes 5 dá 10. E vai repetindo 20 sobre x. E aí ficando 20 sobre x igual a 10 sobre 9. E aí a gente faz o cruzamento. X vezes 10, 10x. 20 vezes 9, 180. X é igual a 180 dividido por 10. X é 18. Logo, são necessários 18 operários para construir 900 metros de estrada em 30 dias. Situação problema. Em uma fábrica, trabalhando 8 horas por dia, durante 12 dias, 30 funcionários produzem 1000 unidades de um certo produto. Quantos dias serão necessários para 48 funcionários trabalhando em 6 horas por dia produzam 1.200 unidades desse mesmo produto? Resolução. As grandezas desse problema são o número de horas trabalhadas por dia, o número de dias trabalhados, a quantidade de funcionários e o número de unidades produzidas. O valor, vamos comparar o número de dias trabalhados com cada uma das outras grandezas, para classificá-la em diretamente ou inversamente proporcional. O número de dias e o número de horas trabalhadas por dia são inversamente proporcionais.
o número de dias e a quantidade de funcionários são grandezas inversamente proporcionais também. Agora, o número de dias e o número de unidades produzidas são grandezas diretamente proporcionais. Indicando por x o número de dias que queremos descobrir, temos. Então, temos horas por dia, 8 e 6, dias, 12 e x, funcionários, 30 e 48, e números de unidades, 1.000 e 1.200. Tá? Então, seguindo a setinha, eu vou multiplicar 8 vezes 12 vezes 30 vezes 1.200. E a outra, 6 vezes x vezes 48 vezes 1.000. Tá? Ou fazer o outro esquema. 12 sobre x é igual a inverte aqui, porque é inversamente, fica 6 por 8. Inverte aqui também, que vai dar 48 por 30 vezes 1.000 sobre 1.200. Então, multiplica os 3 e multiplica os 3. Certo? Multiplicando aqui, ele vai dar um valor de uma fração e aí faz o cruzamento. No final também vai dar 12 dias. Tá? Então, a gente tem dois meios. Ou a gente faz essa sequência de setas, ou a gente pega e inverte as que são inversamente, como essa e essa aqui é inversamente. Então, já o nome diz, inversamente, a gente inverte a posição. Ok? Então, exercícios. Questões do livro. Página 262, questões do 5 ao 7. E 263, questões 8 e 9. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno. E me mandar as fotos do exercício pronto. Um abraço a todos e até a próxima.